Flamengo! Olá, meus amigos, mais uma vez aqui estou para fazer um vídeo, para conversar sobre o nosso Flamengo. O de sempre, mais uma vergonha. É um absurdo, mas um absurdo, muito absurdo mesmo, o que vem acontecendo. E o que foi ainda mais decepcionante foi a entrevista do Sampaoli, dizendo que está tudo bem. Mas ele não tem o que dizer, a não ser isso mesmo. O que eu consigo entender, eu já falei e continuo dizendo, não sou analista de futebol, eu sou torcedor do Flamengo e gosto de vir aqui após os jogos para comentar alguma coisa sobre aquilo que eu vi, sobre aquilo que eu assisti. E é difícil hoje em dia, está difícil, a gente sentar na frente da TV para assistir um jogo. Imagine aqueles nossos amigos torcedores que gastam tempo e dinheiro para ir lá no campo, lá no estádio, esperando o que eu digo, na esperança de ver um jogo bonito. É um desastre o que está acontecendo com o Flamengo. A gente não tem nem como explicar o que está acontecendo. A explicação que eu entendo que seja é que os jogadores não aceitam o Sampaoli e acabou o papo. Ele pode acertar ou errar na escalação, ele pode acertar ou errar no esquema que ele for tentar propor ao jogo, que eles não vão executar. Só tem uma solução. Infelizmente, mais um técnico está pendurado. Mais um técnico. Por quê? Porque eu culpo diretamente a nossa diretoria, ou melhor, a diretoria do Flamengo. É um absurdo uma diretoria que não vem a público dar uma satisfação, e que não viesse ao público até aí tudo bem, mas que reunisse todos para ver o que está vendo. Quem manda no Flamengo, no futebol do Flamengo, são os jogadores. E ninguém toma uma providência, ninguém tem uma coragem. Os medalhões, eles ganharam a Libertadores, eles ganharam isso, aquilo, não interessa. Eu sempre digo, quem vive de passado é museu, precisa ter uma continuidade no trabalho. Aqueles que não quiserem, a porta tem que estar aberta para entrar e sair. Mas não tem. Eu não sou dirigente do Flamengo, mas se eu fosse o presidente, o C não existe, mas se eu fosse um presidente, eu não deixava ficar essa bagunça desse jeito. Porque a imagem do Flamengo, o Flamengo é conhecido mundialmente, ele não é só conhecido no Rio de Janeiro, o Flamengo é conhecido no mundo inteiro. E essas façanhas absurdas que vêm acontecendo, essas vergonhas, elas têm um reflexo lá fora. Como, por exemplo, há muito tempo os jogadores de fora têm interesse em vir para o Flamengo, também pode perder o interesse por saber que é uma bagunça. Porque os jogadores não fazem nada, andaram em campo, é um absurdo. Teve hora lá que o menino que está jogando com mais boa vontade ali, que eu vejo, né, pelo futebol que eu conheço, é o Bruno Henrique. Aquele Luiz que entrou no segundo tempo também, o que sofreu o pênalti, também com boa vontade, porque o restante não tem vontade, não tem nada. O Gerson, de repente, acabou de esquecer o futebol. O Everton Ribeiro acabou. E outros demais. O Gabigol não é mais jogador de bola. É roqueiro, ou sei lá, ou tem banda, ou tem outras coisas fora de campo, porque futebol não está apresentando mais nada. Nós não temos um esquema, não temos nada. E o senhor Sampaoli continua negligente em suas substituições. O Arrascaeta não é que ele seja o intocável, mas não era para tirar. As substituições são um absurdo, mas ninguém está jogando nada. Eu escutei um comentarista, um jornalista falar uma coisa que eu também penso a mesma coisa. Hoje nós não sabemos mais quem é titular e quem é reserva no Flamengo. Nós não sabemos mais nada. Porque é uma bagunça tão grande, uma desatenção, um desinteresse. Pouco estão se lixando com o nome disso aqui, ó, desse aqui, ó.
tampouco se lixando. Dane-se o que vem a acontecer. Então, a única coisa que eu posso dizer é lamentável, é lamentável. A gente não consegue mais. A gente vem aqui fazer um vídeo, porque eu sempre digo que eu gosto de conversar com os torcedores, mas é um absurdo o que restou do nosso Flamengo. Eu acompanho o Flamengo há mais de 70 anos, eu nunca vi essa bagunça. Nós ficamos uma época, depois de 81, nós ficamos 38 anos sem ganhar um campeonato internacional. Mas os jogadores não era assim, não tinha má vontade, é que não tinha uma equipe boa. A equipe não era desse nível que é agora o Flamengo. Mas a gente só escuta falar, todo mundo fala que o Flamengo tem o maior elenco do mundo. O Flamengo tem os melhores jogadores. Os nossos jogadores são altamente técnicos. É utopia. Eles têm isso tudo? Pode ser que tenha, mas não estão demonstrando mais. Então vamos ser assim. Quem é o técnico que vem para o Flamengo? Esse aí eu não gosto, então não jogamos? Não pode ser assim, tem que ter uma responsabilidade profissional, que não tem. Não está tendo, não estão demonstrando que eles reconhecem e são agradecidos por jogar no Flamengo, ter sido campeão como foram de tudo, mas não pode viver nesse troféu. Tem que dar uma sequência, tem que ter um respeito. Se não respeitar o técnico, conversa com a diretoria. O que eles querem? E não é o que eles querem. O clube de regata do Flamengo tem um estatuto que deve ser obedecido. As regras têm de ser obedecidas. Porque eu sempre costumo dizer, quando um cidadão faz um teste, entra numa empresa, ele não é que ele fique sujeito à empresa, ele tem de obedecer ao regulamento interno daquela empresa. E ele tem de desempenhar o papel da qual ele foi contratado. Cadê? Porque um presidente de uma empresa, um diretor, um gerente, ele aperta o funcionário, você não está se comportando direito, então você vai embora. Ou você desempenha direito aquilo que você foi contratado, produz pelo que você recebe, ou você é dispensado. Mas cadê esse diretor no Flamengo para fazer isso? Cadê a moral? Aí vamos viver até quando? Estão perdendo tudo. Não ganhamos nada esse ano. Vou chamar um grupo caríssimo. E não ganhamos nada. E agora, quarta-feira, contra o Grêmio? Nós estamos com a vantagem de 2-0. E daí? Com esse futebol? Ontem nós jogamos, com todo o respeito ao São Paulo, nós jogamos contra os reservas do São Paulo e tomamos sufoco o jogo todo. Não adianta eu assistir o jogo. Quero que alguém diga para mim, não, o Flamengo jogou muito bem, jogou nada. O São Paulo só não ganhou por infelicidade de alguns momentos, talvez por estar jogando com muitos reservas, não tinha entrosamento necessário. Mas deram um show de bola em cima do Flamengo. Eu lembro do Flamengo, que no Maracanã, no mínimo, no Maracanã o Flamengo era imbatível. Tanto que os antes falavam, Flamengo é jogador de Maracanã. Lá dentro do Maracanã não era brincadeira ganhar, não, era difícil. Agora, qualquer um chega lá e bate. Não tem mais respeito. Eu falei, os times do Campeonato Brasileiro, da Libertadores, da Copa do Brasil, enfim, todos os times perderam o respeito pelo Flamengo. Eles sabem que o Flamengo, hoje, nesse momento, meus amigos, é de coração partido que eu digo, o Flamengo hoje é um nada. Ninguém quer saber se é Flamengo ou se não é. Vão lá para ganhar e acabam ganhando. Ontem só não perdemos porque aquele menino lá da defesa do São Paulo fez aquela bobagem. Eu também não sei se, com todo respeito, eu não sei se qualquer árbitro daria isso aí, esse pênalti. Mas, enfim, foi um empate, que também é melancólico. Empatar no Maracanã, com os titulares todos, os medalhões, os maiores jogadores do mundo, como dizem. É lamentável, gente. Infelizmente, eu
perdi a vontade de assistir o jogo do Flamengo. A gente senta, eu moro em Santos, eu sento na frente da televisão, é uma angústia. É uma angústia. A gente não sabe o que esperar, porque não vê nada. Nós vivemos de saudade, ultimamente, de 2019. Já não vou falar de saudade de técnico, saudade dos jogadores que entravam em campo com uma raça, com uma determinação. Agora é uma moleza. Ontem, o Bruno Henrique pegava a bola e não tinha para quem passar, porque estava todo mundo atrás. E aquele joguinho continua. Zagueiro para zagueiro, zagueiro para zagueiro. Ontem, o zagueiro pegou a bola e foi andando com a bola, tanto que a torcida começou a vaiar. Parecia que estava ganhando de 5-0. Então, é lamentável, gente. Eu vou parar por aqui porque eu não tenho mais o que falar. E eu não gosto de falar contra o Flamengo, porque eu sou flamenguista. Eu espero, toda vez eu ponho aqui, que eu tenho esperança, que eu espero que o Flamengo vai melhorar, que eu espero que a gente vai continuar. Toda semana é isso e tomamos aquela feia de 3-0. E ontem só não perdemos uma questão de detalhe. Mas vamos ver se quarta-feira muda essa chave. Eu venho falando, a fechadura está quebrada e as chaves não entram, não abre essa porta. Mas dizem que futebol é isso. Não, o futebol não é isso. O futebol é decência, o futebol é responsabilidade. O futebol de várzea, a gente joga com vontade porque a gente não tem salário. E joga com uma tremenda vontade, sabendo que não vai receber nada, mas nós jogamos. Futebol profissional é uma responsabilidade de cada um, independente de sua posição, independente do técnico. Eles têm a obrigação de pelo menos demonstrar que eles são técnicos, que eles são craques, que eles merecem o apoio que a torcida dá. Mas, infelizmente, eles pensam da maneira deles e nós pensamos da nossa. Espero que isso mude, que a diretoria tome vergonha de ver muros pichados, os faixas condenando as atitudes do Flamengo. É hora de parar, gente. É hora de seguir um caminho bom. Aqueles que não tiverem com vontade, estica, rua, pede para ir embora e vai. E aqueles que querem ficar, que fiquem e joguem com vontade. Olha, uma sugestão. Coloca o sub-20, que tem mais raça que o profissional, tá? Um abraço a todos e saudações rubro-negro, um bom começo de semana a todos. E que a gente, quarta-feira, pelo menos, possa sorrir, porque vamos, com toda a minha fé, vamos dar uma continuidade na Copa do Brasil. E lá no final, só Deus sabe, tá? Um abraço a todos e boa segunda-feira.